eu hoje não vou trazer assim uma palavra de ensino para vocês. Eu tive o privilégio de ser convidado pela nossa liderança para estar aqui, e eu quero compartilhar algumas coisas práticas, que no dia a dia, desde o processo da minha conversão, Deus foi ajeitando. Porque a gente às vezes fica esperando um negócio assim, meio, sabe, acrobático. Quem sabe Jesus saltando de uma plataforma de 10 metros de altura e dando 5 saltos mortais, caindo carpado, flopado, sei lá de que jeito, e a gente espera um espetáculo de pirotécnico, mas não. Se a gente for olhar a Bíblia, a gente vai ver que quando o profeta estava na caverna, Deus não falou em tempestade, Deus falou com uma voz suave. Então eu quero trazer coisas que no dia a dia, nessa caminhada de 15 anos, possa de alguma maneira, quem sabe, falar ao teu coração. Quero falar um pouquinho sobre paternidade. Mas antes de falar sobre paternidade, eu vi na internet esses dias um negócio, gente, não sei se vocês já assistiram, um camarada que faz um stand-up bíblico. E aí o camarada apareceu com 2 historinhas que assim, se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente. Aí você diz, se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente, como é que é isso? Ele pega alguns textos e diz que o texto teria uma variação. É claro que é só uma brincadeira, nós não podemos mexer na palavra de Deus, ela diz sobre isso. Mas imagina só se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente, quando Jesus chegou para dar uma ordem para Lázaro sair daquela caverna, né? Ele chegou lá e disse assim, Lázaro, venha para fora. Se fosse a mãe crente que tivesse escrito a Bíblia, dizia assim, Lázaro de Oliveira Ferreira de Alencar, eu vou contar até 3, se você não sair agora. Ou então quando Maria chega na cruz e vê ali Jesus crucificado, ela olha para ele com o coração cheio de compaixão, mas sendo mãe, ela diz assim, filho, eu te disse para não andar com esse rapaz chamado Judas, que ele ia te dar problema. Está vendo o menino todo tatuado, usa negócio alagador na orelha, calça rasgada, não deve ser boa pessoa. Misericórdia, gente. Mas esse coração de mãe, de ensino, é importante, fundamental para um filho. E para mim, a minha vida cristã, a minha vida de encontro com Deus, ela mexeu numa área fundamental. Ela mexeu numa área a qual eu tive sérias dificuldades de entendimento, que é a área da paternidade. E eu não sei você, mas a estatística mostra, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, que na grande maioria dos presídios brasileiros, os homens que lá estão, eles tiveram algum problema relacionado a esta área. A área da falta de um pai presente, alguém para dar direção, alguém para garantir limites, alguém para amar, alguém para chorar junto, alguém para entender. Também ouço histórias de pais e filhos que passam tempos e tempos e tempos sem se falar. Eu não sei você, o meu pai já faleceu. Meu pai faleceu no ano de 2006, ainda muito jovem, 58 anos de idade. Então já são 16 anos que eu não tenho diálogo com o meu pai, e que um diálogo que hoje poderia acontecer, e que a época da vida dele foi um diálogo difícil, porque na minha infância, aos 4 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe. E nós vivemos uma vida onde minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava a maior parte do tempo em casa só, filho único, construí uma identidade meio que rebelde, para não dizer totalmente. Eu não tinha limites, tudo que eu queria fazer, eu fazia. Certo, errado, tendo recurso, não tendo, eu dava um jeito para poder fazer o que eu queria. E isso me tornou alguém muito independente. E eu entendi depois de um tempo na vida que essa independência ela era positiva até um certo ponto. Depois de um dado momento, nós precisamos entender que o melhor momento é de interdependência. E essa relação de pai e filho, de mãe e filho, ela é uma relação que precisa ser construída essa interdependência. Eu creio que na minha vida tudo começou a mudar quando um dia, ainda sem consciência, eu estava num problema muito sério de envolvimento com as drogas, no ano de 2006, 2007, 2008, eu estava enfiado na cocaína, usando cocaína 5, 6 vezes por semana já,
Teve um dia que eu fiquei preso no banheiro da minha mãe, na casa dela, porque sobrou cocaína no meu bolso. Eu fui visitar a minha mãe, e ao invés de eu simplesmente ir no banheiro e sair, eu cheirei cocaína no banheiro dela, e depois fiquei com vergonha de sair. Fiquei 2 horas e meia preso lá dentro. E naquele momento, eu tive um dia que num jantar da minha empresa, eu sugeri que alguém fizesse a seguinte reflexão: olha, o que você gostaria que mudasse na empresa e o que você gostaria que mudasse na tua vida? E quando foi a minha vez de responder, eu não lembro o que eu disse que tinha que mudar na empresa, que eu gostaria que mudasse na empresa, mas eu disse: eu preciso estar mais próximo da igreja. Eu gostaria de estar mais próximo da igreja. E eu ainda congregava na igreja católica. Glória a Deus aos irmãos que são católicos. Eu tenho amigos que estão aqui, que estão nos honrando e nos visitando hoje, que frequentam a igreja católica. Obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado por estar aqui hoje. Mas era uma relação que eu ainda não conseguia perceber e conhecer Deus. Até que então, naquele ano, o Senhor me deu um jeito e me aproximou da igreja. Mas eu lembro que eu clamava, tinha noite que eu ia para o banho, e ainda sobre o efeito da droga, na madrugada, eu clamava a Deus, no silêncio, e dizia assim: eu não aguento mais isso, eu acho que eu vou morrer desse jeito. O meu nariz já sangrava direto, sem, sabe, cheirava, o nariz sangrava. E aí, em Salmos 18, a palavra diz o seguinte: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é: quando eu disse isso, eu acho que algo se formou no céu. Deus ouviu e disse assim: ok, filho, eu vou dar um jeito de você se permitir que eu me aproxime de você, porque já aproximar de você, eu já tentei várias vezes, mas agora eu vou dar um jeito de você permitir. E aí um processo de conversão começou, e a primeira verdade que eu aprendi é que um pai que ama, um pai que tem ágape pelo teu filho, e assim é a relação de Deus com cada um de nós, que nos permitimos clamar por adoção e gritar: Abba, Pai. Para cada um de nós que entende que essa relação de interdependência, de amor é importante, a certeza que naquele momento Deus colocou no meu coração é que o pai aceita o seu filho do jeito que ele é. Por muitas vezes eu olhava para mim e dizia assim: jamais eu vou ser alguém que Deus vai amar. Porque a minha ficha, irmãos, eu não vou alongar aqui, porque senão nós vamos transformar isso aqui em algo maçante. Mas se eu for contar a lista de coisas que apareceu na minha vida, ao invés de estarmos dando honra a Deus, nós vamos estar dando honra ao inimigo. Então eu não vou entrar nessa área. Os que me conhecem um pouco de mais perto sabem do que eu estou falando. Mas a ficha era extensa, a capivara, como diz por aí, era longa, precisava de umas boas folhas sulfite para poder caber. Mas ele olhou e disse assim: não importa, do jeito que você é, eu te amo assim mesmo. E aí você está dizendo: Hermes, mas de onde você tira essa certeza? Da própria palavra. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, olha só, acompanha comigo, está no telão, Lucas 15, do 18 até o 24. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui é o filho já lascado, já comendo comida que os porcos comiam, já tendo gasto toda a parte da herança. Ele cai em si, e aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou lhe dizer: pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-lhe, põe-lhe um anel na mão, sandália nos pés, traga o bezerro cevado, mate-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Irmão, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero que você se exponha. Mas quem aqui também já se sentiu indigno porque mentia, enganava, dizia uma coisa para o seu pai, para sua mãe, fazia outra? Quem aqui teve problema com as drogas? Quem aqui teve problema com o adultério? Quem aqui teve problema com fraude, com mentira? Se nós formos olhar para dentro de nós e queremos ser alguém que por causa disso encontra no Senhor a possibilidade de ser amado, nós precisamos desistir, porque nenhum de nós, na nossa essência adâmica, presta atenção que é importante isso, na nossa essência adâmica, nenhum de nós é capaz de apresentar obras ao Pai e pedir para Ele pôr numa balança e achar que a balança do que a gente faz de bom vai pesar mais do que aquilo que a gente não faz de bom. Então a realidade é, o texto diz que o pai olha para o servo e diz: o meu filho estava morto. E era o mesmo sentimento que eu tinha, para Deus eu estava morto. Casamento destruído, relação com crianças pequenas ruim, filhos pequenos ruim, relação no trabalho cheio de problema. Eu não conseguia dormir em paz. Ontem nós assistimos um filme chamado O Pacto. É a história de um soldado americano que tem um tradutor no Afeganistão, promete que vai tirar esse cara e dar um visto para ele morar nos Estados Unidos. O tradutor carrega esse cara por 200 quilômetros para salvar ele, o soldado, e ele depois vai de volta para buscar esse camarada. E o que ele diz é o seguinte: eu não posso ficar aqui na minha casa, porque ele estava nos Estados Unidos e o tradutor dele refugiado no meio das cavernas no Afeganistão, e ele diz assim: eu sou um homem preso à dívida que eu tenho com aquele homem, eu preciso tirar aquela família de lá. Se nós formos fazer essa análise, nós vamos estar presos na dívida do pecado para a eternidade. Então jamais seremos dignos do amor de Deus se nós quisermos medir nesta balança. Mas por um tempo, eu sem a referência do que era um pai, e não por culpa do meu pai, porque meu pai era homem, falho também, tentando acertar. Então não cabe aqui um julgamento a ele. Ah, que vontade, que como eu gostaria de poder dizer isso para ele, porque eu não disse. Por muito tempo o meu coração se fechava para quando a palavra seria: demonstre amor ao seu pai. Fechado. Gostaria de ter oportunidade de hoje, mais maduro, mais consciente do que é a vida, do que é a palavra nessa caminhada. Vou completar 50 anos ano que vem, eu sei que não parece que tem 49,5, mas dentro desse processo é assim que a coisa funciona. Eu precisei entender que o pai, ele é um bom pai, e que ele me aceita do jeito que eu era, ele me aceita do jeito que eu sou, ele te aceita do jeito que você é. Se você chegou aqui, independente se você sentou aqui, se você sentou aqui, se você sentou no meio ou lá na ponta, deixa eu dizer uma coisa para você: ele te ama do jeito que você é, e ele te aceita do jeito que você é. Amém? Tem uma segunda coisa: o pai também sabe das necessidades de um filho. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Deixa eu só ver. 11h30 da manhã, está sendo preparado o almoço, ou você vai sair para almoçar. Teu filho quer comer doce, chocolate, sorvete. Pode? Poder até pode, mas não deve. Por quê? Pai chato, não deixa eu comer, não posso fazer nada. Eu tenho lá que aprendeu essa frase: não posso fazer nada. Quem é o pai que, em sã consciência, dá um filho, um celular para uma criança de 7 ou 8 anos de idade e diz: use livremente? A criança precisa disso? Quem é o pai que diz sim para todas as coisas que o seu filho pede? Deus, no seu papel crucial na nossa vida, de ser nosso pai, Ele sabe de todas as necessidades de cada um de nós. Hermes, tem Bíblia para isso? Glória a Deus que tem.
Mateus 6, verso 7, diz o seguinte: nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, repete comigo, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem, sabe o quê? O Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Eu me lembro, pastor Isaías, que logo que a gente se envolveu um pouco mais no ministério dentro da igreja, o pastor Rony era nosso discipulador, e aí ele disse assim: Hermes, eu tenho um convite para você. Eu disse: manda, pastor Rony. Quero que você possa participar mais fielmente e liderando um ministério na nossa igreja. Eu disse: amém. Quais são as opções? Ele falou: tenho 3 opções para você. Eu disse: beleza, quais são? Número 1, ministério de empreendedores. Você é um empreendedor, é o que você faz no dia a dia, você sabe falar a língua desse pessoal. Eu disse: amém. E a segunda, eu descobri que você é apaixonado por teatro, e se você quiser, você também pode ser o líder do teatro. Eu disse: amém. E o terceiro, ele falou, é o ministério de famílias. Nós precisamos fazer esse ministério de família funcionar, e essa também é uma possibilidade. Aí eu falei: e eu posso decidir? Ele falou: claro que pode. Eu falei assim: então deixa eu pensar aqui. Se é pelo que eu sei fazer no dia a dia, é o de empreendedores. Se é o que eu gosto de fazer e tenho paixão, é o de teatro. Aí ele disse: mas se for o que você precisa, é o ministério de casais. Ele disse assim: ele falou: eu falei: então eu recebo. E aí foi um processo. Ele falou: a partir de hoje você é o presidente da EDG. Eu disse: é o que, pastor? Presidente da EDG. Eu sei, mas não sei o que é isso. Não, é da equipe de direção geral do encontro de casais. Eu disse: como assim? Ele falou: é aí que Deus vai tratar você, deixar o teu casamento no jeito, para que depois você possa fazer o que você gosta. Aí depois você vai poder fazer o teatro, depois você vai poder fazer os empreendedores, depois você vai poder fazer o que você achar que tem que ser feito. Mas primeiro eu preciso te dar o remédio que você precisa. Alguém aqui já teve que dar remédio de verme para as crianças? 3 comprimidos, todo dia toma um, mastiga outro, no outro dia toma 2. Eu mastiguei 2, tomei 1, porque de repente só me disse, o meu pai não estava ali: ó, esse aqui você mastiga, esse aqui você mastiga. É gostoso? É bom? A criança gosta? Nem sempre. Mas nós precisamos entender, meus amados, que o papai, por mais que a gente queira, num coração de filho, adolescente ou criança, que ainda não entende essa verdade, nós precisamos entender que se tem alguma coisa na tua vida que ainda não lhe foi entregue, é porque você ainda não precisa disso, ou há outras coisas que você precisa antes de você ter aquilo que você gostaria de ter. Amém? Se você estava triste com o papai por alguma coisa que ainda não rolou, a partir de hoje, troca esse sentimento pelo sentimento de saber: eu confio no meu pai, e por confiar no meu pai, eu tenho certeza que o melhor dele será entregue para mim no momento adequado. Eu me lembro, Samuel, a gente conversou tantas vezes: como é que é esse negócio? Eu vou casar, eu vou ficar solteiro nessa obra, meu Deus. E aí a gente, no tempo certo, e eu tenho visto, já tenho falado isso, é tão legal ver um casal tão jovem, passando por algumas lutas, por alguns desafios, mas eu tenho certeza que a certeza absoluta de que Deus está cuidando de todas as coisas. Trouxe a Ana da Itália, trouxe o Samuel de Santarém, encontraram por aqui. Essa é a realidade, precisamos confiar no Pai. À tarde, o nosso filho Felipe vai estar aqui, ele está voltando do Rio de Janeiro hoje. E o Felipe treinou o ano inteiro para jogar um campeonato do Colégio Militar, os Jogos da Amizade no Rio de Janeiro. E ele viajou faz uma semana. Mas 3 semanas antes, numa sexta-feira, onde a gente tinha uma programação preparada, o Felipe sentiu dores abdominais, foi para o hospital, ficou internado e teve que fazer uma cirurgia. Teve que fazer uma cirurgia de apendicite. E na hora ali que eu dei a notícia para ele que ele ia operar, ele falou: vou perder o campeonato. Eu disse: não, cara, confia no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele vai fazer acontecer, fica tranquilo. E aí passei aquela noite no hospital com ele foi operado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando o médico veio levar ele para a sala, para o centro de cirurgia, eu acompanhei, e a hora que eu voltei, a maioria de nós
tem uma tendência a ter uma preocupação no coração, a ter uma angústia, um nó, um medo, Mas o que Deus me entregou ali foi uma certeza: filho, fique tranquilo, eu estou cuidando dele, vai ser tudo certinho na operação, nós vamos tirar o que tem que tirar, ele vai estar pronto, ele vai jogar o campeonato, ele vai ser pleno naquilo que ele ama fazer, e ele vai glorificar o meu nome em tudo que for acontecer na vida dele. Nós precisamos ter essa relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu não aceitaria, se fosse no meu natural, que o pai me desse uma resposta dessa. Como é ficar tranquila dentro desse processo? A gente tem aqui tantos exemplos. A gente viu de novo essa semana fotinhas da pastora Karine com a Bela, um grande desafio. Depois a pastora também, ela escreveu uma coisa para os amigos mais próximos, que é, cara, é muito desafiador, mas como é lindo ver que eu sou um milagre na mão de Deus. Para alguém que se considera um milagre, precisa considerar o amor que o bom pai tem por nós realmente. Porque se nós não percebemos e não entendemos, a hora que vem uma dificuldade, a hora que vem uma situação como aconteceu com o Eliezer, uma situação como a saúde do Felipe, uma situação como o não casamento ainda à época do Samuel, não encontrar a pessoa certa, e não o casamento em si, mas a pessoa certa sendo entregue. Eu vejo o irmão Márcio lá atrás. O irmão Márcio, ele teve um problema, um acidente, teve que ter uma perna, amputada um pedaço, mas a gente vê há mais de 10 anos, o Márcio aqui, amando o pai, independente se está faltando um pedaço do corpo dele ou não. Eu vejo o irmão Maurício, que cuida do ECC, e essa semana a gente trocou uma mensagem, eu troquei uma, a Paulinha trocou outra, nós não sabíamos. Mas o irmão Maurício, todas as vezes, quando ele vai falar de algo, pode ser para dizer: Hermes, estou precisando de uma doação, Hermes, está tudo certo lá com aquele trabalho que você vai fazer no ECC. Todas as vezes o irmão Maurício chora copiosamente nas mensagens, porque o amor que ele sente do pai não consegue ficar preso dentro dele. Aquilo sai em situações a qual a gente nem imaginaria. Uma mensagem no WhatsApp para dizer que está precisando de uma doação simples. Se você já fez o ECC, isso não estava no meu cenário, tá? Se você já fez o ECC, semana que vem a gente tem ECC novamente. Se você já fez o ECC e puder, ou se inscrever para trabalhar, ainda precisamos de gente. Mas se você não puder trabalhar, e você puder ajudar o ECC de alguma maneira, procure as pessoas que estão envolvidas no ECC, me procura no final. É uma forma também da gente demonstrar que a gente ama esse ministério, amém? Que para nós é tão fundamental e tão importante. Então olha só, o pai sabe das necessidades dos seus filhos. Agora, Hermes, na prática, em que áreas Deus trabalha em nossas vidas? Deixa eu ler para vocês Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é a palavra-chave desse texto? Todas. Deus age em todas as áreas. Olha só esse próximo slide que vai aparecer aí para vocês. Dá uma olhada. O que vocês enxergam aí? Pode ler para a gente bem alto. Vai falando em ordem aleatória. A igreja inteira. Vai dizendo o que você encontra aí. Saúde, família. Vai lendo. Essas são algumas áreas que eu escrevi, porque senão ia ficar muito cheio, que Deus trabalhou na minha vida, e trabalhou de uma forma impressionante, sobrenatural. Saúde, contei a do Felipe, mas a Paulinha foi curada numa vigília de oração de um ovário policístico. Eu ouvi o barulho na oração, do negócio estourando dentro dela, assim, ploc. E ela disse depois: você ouviu? Eu disse: eu ouvi. Foi curada, foi fazer o exame depois, completamente curada. Deus é capaz de agir na sua vida, em qualquer área, inclusive na saúde, porque Ele é um bom pai e Ele tem poder para isso, e Ele quer que isso aconteça. Ele trabalhou na minha vida, na área das finanças. A gente hoje tem uma condição financeira que a gente jamais imaginava para alguém que nasceu na periferia. A gente não gosta de falar favela na nossa igreja, nós somos bairros populares, mas eu nasci na favela, era esse o termo. Onde você mora? Na favela da Vila Joaniza. Essa era a realidade. E Deus operou de uma maneira sobrenatural. No trabalho, gente, olha só, teve uma vez uma experiência. Nós fomos trabalhar no encontro com Deus lá no sítio Aquários, pastor Agaci. E eu não queria ir não.
eu fui só por obediência. Mas no sábado de manhã, eu passei na frente daquela empresa chamada Vulcabras. E acho que nós temos inclusive uma irmã da igreja lá de Horizonte, ou de Pacajus, que trabalha na Vulcabras. É a irmã Jeane. E quando eu passei na frente eu estava meio rebelde, e aí eu fui meio mal educado com Deus, e Ele me ama independente do jeito que eu faço as coisas, porque se Ele vê que é para a honra dEle, eu disse assim, eu estou indo trabalhar lá no encontro contra a minha vontade, o senhor sabe que eu não queria ir. Agora o senhor podia abrir uma portinha para mim nessa empresa aí, né? Nunca tive a oportunidade dessa baita empresa para prestar serviço para eles. Trabalhei o encontro, dei o meu melhor, honrei a Deus, voltei para casa no domingo à noite, cansado e feliz ao mesmo tempo. Na segunda-feira de manhã, eu demorei um pouco para sair para o trabalho, às 9 da manhã, toco o meu telefone, eu atendo, digo, Hermes, tudo bem? Eu olhei, era um telefone 013, de Santos. Oi Hermes, tudo bem? Aqui é fulano de tal, quero dizer o seguinte, dá para você fazer uma proposta para mim, que nós acabamos de fechar o contrato com uma empresa aí do Ceará, e nós precisamos de você para fazer uma parte do trabalho para a gente. Eu disse, é mesmo? Pode me dizer o nome da empresa? Posso, é a Vulcabras, na segunda, às 9 da manhã. Você acha que fui eu? Você acha que eu... Não foi Deus que foi lá na frente e disse assim, peraí que eu vou cuidar. Você pediu, mesmo sendo mal educado, deixa eu ver, eu vou te tratar nessa área de ser mal educado, mas eu vou lhe mostrar que eu sou capaz de fazer o que você me pedir. Se não for para ficar fazendo mazela e estragando a vida sua e dos outros com isso, eu vou lhe entregar. E assim foi. Se a gente for olhar em tantas outras áreas, nessas que estão escritas aí, as minhas emoções e os meus sentimentos, na educação, Ana Luísa, nossa filha, prestou o Enem ano passado e passou em primeiro lugar entre as mulheres no curso de economia da UFC. Foi a quarta no geral, no estado inteiro, e a primeira entre as mulheres. Mas não bastando, também foi aprovada para fazer relações internacionais na Universidade de Lisboa. Eu nunca estudei numa escola particular, gente, na minha vida. Eu só estudei no estado, o tempo todo. Só vim me formar num curso de tecnólogo, que é de 2 anos e meio aos 34 anos de idade. Minha filha, aos 18, está aprovada em 2 universidades maravilhosas. O Felipe estuda no colégio militar desde o ano passado. Os nossos filhos chegaram às notas, são todos nota 10. É impressionante como Deus trouxe uma unção e uma bênção para nós na área, nesse cenário de como nossos filhos serão educados para fazer diferença nessa sociedade. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, a sociedade, você sabe que ela está caminhando por buraco, e nós precisamos, se a palavra de Deus diz que os nossos filhos são flechas na aljava do guerreiro, nós precisamos preparar os nossos filhos para esse lançamento. E o Senhor traz uma palavra de que a nossa herança seria muito mais poderosa na terra. Nós precisamos confiar que o avô deles, porque nós não queremos perder o papel de pai, mas que também é pai deles, vão lançar os nossos filhos para lugares muito além daquilo que nós imaginávamos, muito além daquilo que nós esperávamos para nós. Nós não temos nenhuma pessoa na minha família inteira que prestou uma faculdade federal, que foi aprovado numa faculdade federal, que é tão disputada. Ana Luísa foi a primeira. E assim será a nova realidade de toda a nossa descendência. Nós estaremos em lugar que o Senhor Deus vai nos colocar, que nós nem imaginávamos. E por quê? É porque nós somos bonitos? É porque nós temos boas obras? Nada disso. É porque nós entendemos que o Pai nos ama, e se Ele nos ama, Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Você está dizendo isso para a glória e honra da tua família? Não, eu estou querendo dizer isso, se para nós foi possível viver isso, eu quero dizer que para todos aqueles que são filhos, também podem viver de acordo com o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso para vocês. Outras tantas, para mim é uma honra estar aqui. Nós temos aqui, poderia estar o pastor Eliezer, que esteve semana passada, o pastor Agaci, que vai estar semana que vem, o pastor Isaías, o Samuel, os outros pastores estão, alguns em férias, outros estão com um culto acontecendo agora de manhã, mas eu tive o privilégio de ser honrado de poder estar aqui, do mesmo jeito que há 8 meses atrás, eu estava num evento e recebi palavra para discurso, e presente estava a governadora do estado. E ao final do meu discurso, a governadora entrou para discursar, e por 2 vezes ela se referiu ao discurso que o Hermes tinha feito. E sabe o que eu disse? Num evento de negócios,
eu disse sobre como o povo saiu do Egito para ir para uma terra prometida e como Deus fez aquilo com eles, no meio de um evento totalmente fora do roteiro que a gente tem dentro da igreja. Esteve aqui o barco mais importante, o navio mais importante da Marinha Argentina, e teve um evento com fala. Só 3 pessoas falaram nesse evento: o comandante do navio, o cônsul da Argentina e o Hermes. E eu tive o privilégio de falar, e mais uma vez, lá estava eu falando como é que Deus faz as coisas. Quando eu recebi um prêmio no ano de 2019, como melhor ministrante mundial de uma empresa de desenvolvimento humano, de coaching, eu recebi um prêmio de melhor ministrante do mundo. Quando eu recebi o prêmio, a primeira coisa que eu fiz foi falar o que Paulo falou. E aí no outro dia eu recebi uma mensagem impressionante de uma pessoa dizendo assim: eu estava tão triste porque eu não fui finalista desse prêmio, e eu estava brigando com Deus, porque ano passado a pessoa que ganhou não falou nada sobre Deus, falou só sobre si. E eu quero dizer para você, Hermes, que você me curou ontem, distante, porque quando você começou a falar, foi Deus purinho ministrando no meu coração, dizendo: você queria ganhar o prêmio para quê? Para glorificar o meu nome? Para glorificar o meu nome, fica tranquila, eu estou colocando outra pessoa lá, que vai falar a mesma coisa que você pretendia falar. É privilégio de nós sermos alguém usados por Deus para tocar na vida de outras pessoas. Meu irmão, você não está nessa vida por acaso, e aquilo que você fez, que não agradou a Deus, não vai limitar e não vai impedir Deus de derramar o amor dele sobre a tua vida, e você poder fazer o quê? Entregar esse amor do mesmo jeito que entrega cada um dos casos que eu citei até aqui. De dentro de nós fluirá rios. Pode ser uma troca, e essa água viva seja por amor, seja por ajuda financeira, seja por tempo para discipular, seja por, sabe, com palavra dirigida da parte de Deus, não importa. Deus vai te usar da maneira com que Ele te fez, nas habilidades que Ele te deu, e vai tratar em todas as áreas da sua vida. Mas Ele usa de algumas estratégias, né? E eu não sei como é para você, por isso que é importante a gente estar atento. Deus já falou comigo em sonho, Deus já me acordou e pediu para ler um versículo bíblico, Deus já falou comigo para não orar. Meu tio foi internado, meu tio João, que nós trouxemos, ele fez um encontro de casais, converteu, virou missionário no lugar onde ele viveu o final da vida dele. E dentro desse processo, o tio João se transformou numa pessoa completamente diferente. E Deus usou uma estratégia específica com ele, mas quando ele estava doente, internado no hospital, ele teve um AVC, eu fui ao Senhor para orar, para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse se recuperar. Mas naquela noite, quando eu fui orar, isso faz uns 10 anos atrás, Deus falou assim para mim: Hermes, não me peça para curar o seu tio, porque amanhã cedo ele já vai estar comigo aqui, eu vou recolher ele para mim. E assim foi, 6 da manhã, tocou o telefone, olha, o tio João faleceu. Desde aquele dia eu também aprendi que na minha relação com o meu pai, eu não devo chegar pedindo todas as coisas. E a revelação que veio para mim na preparação dessa palavra, deixa eu dizer uma coisa para vocês: todos os mistérios desse mundo estão depositados em Jesus, todos, e a revelação desses mistérios também estão depositadas em Jesus. Mas nós não podemos querer, pelo nosso querer, que Ele entregue as revelações no tempo que nós achamos que deve ser, que Ele deva agir no tempo que deve agir. Nós precisamos clamar, buscar e ter a liberdade para pedir, mas nós também precisamos entender que Ele é Pai, e Pai é soberano, e se a resposta dele for não, não adianta insistir, para a gente não ficar nessa expectativa de que tudo que eu vou levar ao Senhor, Ele vai trazer de volta como resposta. Nós precisamos confiar na soberania e no entendimento do Pai também, amém? Eu quero completar
dizendo para vocês o seguinte: Ele fala através de sonhos, voz audível, palavra rema, através de uma pessoa, através da sua liderança, através de uma voz interior, através de oportunidades, através de provações. A palavra diz em Isaías 8: o Senhor tornou-me a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas de Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço, seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Deus também nos prova e nos ensina e fala conosco através das provações. Nós não podemos, em nenhum momento, deixar de perceber o que Deus tem para nós. Mas quero completar dizendo que tudo isso, e se você não lembrar de nada do que você ouviu até agora, que você guarde o que vem como conclusão dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque Deus tem objetivos. O Pai tem objetivos. Eu tenho certeza que quando eu olho, e eu vi agora há pouco Diana, Clécio, essas meninas como cresceram, né? E dentro das atividades profissionais que cada um de vocês possui, dentro de todo o chamado, sabe, para abençoar as pessoas através das ferramentas que Deus tem dado a vocês, eu tenho certeza absoluta que um dos maiores papéis de vocês é ser pai e ser mãe. E vocês, no coração de vocês, nutrem desejos para a vida dos teus filhos. Não sei se uma das tuas meninas já foi fazer, eu acho que foi fazer um tempo fora, não foi? Não sei se foi no F-Hope, mas é um desejo que nasceu primeiro no teu coração, eu tenho certeza absoluta disso. E eu quero dizer para vocês que o Pai tem objetivos nas nossas vidas, e o primeiro deles é que seus filhos reconheçam que são muito amados. Porque lembra o que eu disse no começo? O que Deus fez comigo, irmãos, foi dizer assim: eu vou encontrar agora um jeito de você receber o meu amor, porque o meu amor por você já existia, é você que de alguma maneira não conseguia perceber, é você que não conseguia entender. Então eu quero dizer para vocês que Deus, nesta manhã, Ele me traz aqui, me dá essa oportunidade, para dizer que Ele quer que você possa permitir-se receber o amor dEle, e é um amor infinito, como está em João 3,16, que você reconheça que você é uma pessoa muito amada. 1 João 3,1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Mas além dele querer fazer de você alguém muito amado, queria pedir para o Ministério de Louvor poder entrar, por favor. Eu queria que vocês também pudessem entender que além de serem amados, os filhos reconheçam que têm no Pai um grande amigo. Eu tenho certeza absoluta que o Elton e a Raquel, eles querem ser os pais do filho deles, do nosso querido Ethan. Eu gosto desse nome, é chique demais, Ethan. Mas além dele entender que ele tem neles a figura de pai, e é assim com Isaías, com a Nicole e com seus filhos, que eles também reconheçam que eles têm um grande amigo ao teu lado, e que essa ordem ela é importante de ser reconhecida. Um pai que ama, um pai que é amigo. João 15,15 diz: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas vos chamo de amigo, porque vos manifestei tudo o que eu ouvi do meu Pai. A gente já ouviu muitas vezes pessoas dizendo que a imagem formada de Deus é daquele homem severo, pronto para castigar, com um chicote na mão, pronto para poder, punir no seu primeiro erro. Na verdade, meus queridos, a parada é completamente diferente.
Ele quer ser o teu pai que te instrui, que te impõe limites, que te mostra caminho, mas Ele quer poder estar ao teu lado nessa caminhada. E é tão bom quando a gente possa ter um pai realmente. E esse é um desafio para nós, nessa geração que está surgindo. Pais que estão aqui, deixa eu dizer, do mesmo jeito que eu trago uma mensagem para você nessa manhã, para você se permitir encontrar em Deus um pai de amor, mas um pai que é amigo, que vocês também possam, em nome de Jesus, possam ser pais dos teus filhos e ser amigos dos teus filhos, aceitando eles como eles são e permitindo que através da manifestação da glória de Deus haja transformação naquilo que precisa ser transformado. É desafiador ser pai nessa geração, mas foi desafiador ser pai na geração dos nossos pais, que foi desafiador ser pai na geração anterior. Os desafios só mudam, mas a palavra continua dizendo: nós teremos aqui aflições, e ser pai correto num tempo de hoje traz muitas aflições, mas no Senhor nós somos capazes de podermos vencer essa parada, vencer essa batalha. Mas além disso, eu preciso dizer para vocês que também o objetivo do pai, que os seus filhos tenham vitórias para poder acumular. Deuteronômio 20 diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar a vitória. Ele quer que você vença. O pai não quer que teu filho vença. Nosso filho foi jogar o campeonato, está voltando com 2 medalhas, uma medalha de prata no futebol, uma medalha de prata no voleibol. Acho que é um dos únicos meninos que jogou e ganhou medalhas em 2 esportes. Não ganhou a medalha de ouro. Nós estávamos torcendo para que ele tivesse vitória até o último minuto. No futebol ontem pegaram um time que era muito bom, tipo uma Alemanha, sabe assim? Foi demais, não foi 7, mas foi quase. Mas ele foi o melhor jogador em campo do time dele. Amém. Nós queremos a vitória dos nossos filhos, mas nós celebramos com aquilo que os nossos filhos trazem de volta para casa. Nosso filho tirou 10, esses dias o Rafa tirou: pai, tirei um 9,5, eu falei: glória a Deus, vamos celebrar a tua vitória, porque a tua vitória é minha vitória, a vitória dos nossos filhos é nossa vitória. As nossas vitórias, se nós estivermos alinhados com Deus, é vitória para Deus também, e Ele se alegra de ver você vencer. Eu tenho certeza absoluta disso, porque a cada dia Deus me mostra e me fala: filho, eu tenho me alegrado com as vitórias que eu tenho permitido você viver. Eu tenho me alegrado com o que você tem permitido fazer na tua vida. Ainda tem coisa para mudar? É claro que tem. Ainda tem pereba para ser sarada? É claro que tem. Mas é dia após dia uma relação dessa com aquele que é capaz de nos dar vitória. Mas a última coisa, que também é o objetivo do pai, é que os seus filhos amem aquilo que ele ama. Quem gosta de futebol quer que seu time torça para o mesmo time que você torça. Eu até que agora estou liberando os meus para torcer para um outro time também, porque o meu não está ganhando quase nada. Então pode torcer aí para Fortaleza de vez em quando, né? Apesar que eu disseram: não, vou torcer para o Ceará. Eu disse: tá bom, pode torcer para o Ceará também. Nós fomos no aniversário e te apareceu lá o Juba. E aí eu gostei daquele leão todo animado, né? Aí o meu filho falou: pai, mas nós não somos preto e branco. Eu disse: somos, mas podemos ser tricolor também, não tem problema. Porque Deus trouxe para mim a certeza de que aquilo não é o mais importante. Eu não preciso gastar energia para achar que o tricolor é melhor do que o preto e branco. Se um acha que é o tricolor, amém. Se o outro acha que é o rubro-negro, amém. E assim vamos vivendo e celebrando ao único que de fato merece honra e louvor o tempo todo nas nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Mateus 22:36 diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Deus ama? Deus ama quando os seus filhos
olham para Ele e o chamam de Pai, e dizem: eu recebo o teu amor, e eu vou me esforçar para te amar da melhor maneira que eu puder. É isso que agrada o coração de Deus. Mas do mesmo jeito, Ele também diz o seguinte: ame ao teu próximo como ama a ti mesmo. Então eu quero dizer para você nessa manhã, você que está em casa nos acompanhando, que o Senhor, Ele, além de querer perceber essa relação entre você e Ele, essa relação vertical, Ele também quer que você possa entender que há uma relação de amor interior. E a partir de hoje, eu sei que tem gente aqui, sabe aquela história? Eu sempre fico perguntando, como é que lá na hora o pastor recebeu algo no coração que é para ele dizer? E muita gente pode ter dificuldade de entender isso. Como é que é esse negócio? Deus falou para você dizer isso? É assim que funciona, nem sei, vai aparecendo. Eu sei que existem pessoas que estão aqui com a sua identidade de amor próprio muito afetada. E eu quero dizer que hoje é dia de cura para você, porque o Senhor, além de fazer com que a relação com Ele seja mudada, Ele quer que a relação com você também seja mudada. Por quê? Porque para amar ao próximo, você precisa amar a você primeiro. É o que está escrito aqui: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Não é viver para os seus prazeres, não é viver para os seus deleites, não é viver para a tua carne, não é isso. Mas é amar quem Deus fez de você. Como é o Salmo que diz que desde o ventre da minha mãe o Senhor já me fez de maneira maravilhosa. O Senhor quer que você possa amar a Ele, amar você de uma maneira tão especial, e aí sim você vai ter condição de amar ao próximo. E é isso que nós aprendemos como família nesses 15 anos aqui. Essa estrutura não pode ser perdida. Nós não podemos deixar de viver o amor nas 3 dimensões. E um pai de amor vem nesta manhã dizer para vocês essa frase que ele colocou no meu coração 2 horas da manhã no sábado passado: permita-se ser amado em sua essência de filho. Deus não quer que você deixe de ser você. Afinal de contas, foi Ele que te criou. Ele te fez do jeito que você é. Ele quer apenas te ajudar a retirar aquilo que há em você que não provém dEle. É diferente de você mudar quem você é para você permitir que Ele retire aquilo que não provém dEle. E quanto menos coisas que não provém de Deus houver em você, melhores serão os seus dias aqui na terra. Tem gente vivendo dias de sofrimento, tem gente vivendo dias de angústia, de tristeza, de depressão, de ansiedade, mas nada disso provém de Deus. E se você está aqui, se você está aí na sua casa e sofrendo com alguma dessas doenças emocionais, físicas, qualquer que seja, eu quero dizer para você que o Senhor não quer a tua mudança simplesmente deixando de ser você e passar a ser uma outra pessoa. Deus quer que você seja você, apenas retirando aquilo que não provém dEle na tua vida. E para mim, o único caminho da gente conseguir isso é tendo essa certeza de que Ele é um bom Pai.